Fala galera, meu nome é Rafael Miranda, eu sou de São Paulo, Brasil, eu tenho 41 anos e esse ano, em 2019, eu corri a ultramaratona UTMB Oman, uma prova com 170 quilômetros de distância e mais de 10.500 metros de ascensão, de subidas. Essa prova tinha até 57 horas para ser completada. Ela rolou numa região bastante desafiadora. Oman é um país árabe, fica próximo aos Emirados Árabes e o clima é bastante desértico, então tive que tomar muito cuidado com hidratação, alimentação e também numa região muito rochosa, que tornou a prova bastante técnica. Então tinham trechos ali bastante desafiadores pra gente. Nesse vídeo eu trouxe algumas imagens que eu captei durante a prova. Eu vou mostrar para vocês um pouco da dinâmica da prova ao longo do percurso que eu corri. E também no final do vídeo eu volto comentando um pouco da minha experiência e alguns equipamentos que eu utilizei. Espero que vocês gostem. Valeu! Good luck! Thank you! Brasil! Bora! Comecinho de prova aqui, 50 minutos de prova. Daqui a pouco, morro arriba. Valeu! Aí! PC número 1, 170. Próximo ponto tá aqui, ó. Vamos que vamos. 1h23. Parei para tomar um isotônico. Começando a aclimatar. Vai ser duro, hein? Sol muito forte. Muito forte. E a sombra esfria bem. Então, como a maior parte da corrida é no exposto, vamos ver. Valeu. Aqui marcador de tempo. Bora. Aí. Caminho do PC2. Visual maravilhoso, né? Pedra sobre pedra. Vamos que vamos. Saindo aqui do Checkpoint 2. Quatro 15. O próximo é ali no 3 Sadut. Cutoff 6h15. Então eu tenho 2 horas para fazer aí. 5 km, subindo 600, descendo 150. Agora a subida é braba, hein? Vambora. Valeu. Isso aí. 5h23. Tô saindo aqui do ponto 3. Indo lá pro ponto 4. Wadi Bani Habib. 8h30, devo fazer em 2 horas. Oh. Thank you. Welcome. Good luck. Thank you. Bora.
Já troquei de camisa. Agora botei headlamp, meia hora já não tem mais luz. E aqui começa a trilha. Uma subida boa aí. Agora até o próximo, mais umas 2 horas. Valeu! Dentro dos horários, hein? Dentro dos horários. Vamos terminar isso aqui. Vídeo rápido aqui do ponto 4. Cheguei faz 10 minutos. Já são 8 horas agora. Dentro dos cortes. Agora estou indo aqui pro próximo corte, que é o ponto 5. Às 11h15. São aí 10 km, subindo 350, descendo 300. Fui. Valeu. Vamos que vamos. Aqui teve sopa de vegetais. 10h07, tô aqui no ponto 5, indo pro sexto. O sexto é daqui a 10 km, tem bastante subida aí. 400 metros e descida de 500. Vamos que vamos. Essa parada aqui, ó. Frutas, sneaker, biscoito, bolo e sempre boas tâmaras. Esse aqui tem sopinha. E bebidas ali, água e um isotônico. Bora. 10h07. Tô na prova. Vamos que vamos. Valeu. Aí, saindo do posto 6. Meia-noite e 23. Tô no 6, ó. Tô indo pro 7. Lá o corte é 4h45. Temos aí 7 km, subindo 600, descendo 300. Puta merda. Eita, nossa. Vai ser duro isso aqui. Vamos que vamos. Valeu. Opa. Checkpoint 7. Saindo às 3h09. Próximo é o 8 aqui, ó. 6 km, sobe 100, desce 400. E depois vem a primeira ou a segunda subida mais difícil da prova, que é o Alila Hotel. Tá foda. Mas vambora. Aqui esfriou, já botei luva, casaco. Vamos que vamos. Forçar. Saindo aqui do ponto 8 pro primeiro ataque difícil de montanha do Alila Hotel. São 4h54. Vambora. Bora. Tamo no jogo. Tamo bem no jogo. Vambora. Noite estreladíssima. Estreladíssima. Amanhã vai ser treta. E galera, no meio do caminho aqui do Alila Hotel. Olha o visual. Olha o visual. Puta que pariu. Meu Deus. Essa aqui, esses, sem dúvida nenhuma, é o trecho mais difícil. Bom, vamos terminar para depois avaliar. Falou! Cheguei aqui no Alila Hotel. Já tô comendo uma macarronada. Já peguei minha bag. Primeiro eu vou comer, depois eu vou... Quero ficar 15 minutos aqui no máximo. Meu, tem comida pra caramba. Diretoria aqui da UTMB aqui atrás. Tô me chegando. Tô em cima da risca aqui. Vamos... Tô no jogo. Tô no game. Daqui a pouco eu filmo mais. Valeu. Cafezinho. E estamos partindo. 8h22, atrasado. Queria ter saído 8h15. Fui. Talão. Saindo aqui do 9. Saindo do 9 com Jean, from France. Yes, exactly. Very pleased to run with you, my friend Omar. Yes, that's a pleasure. This race to meet. Yeah. You would never met otherwise. I mean, that's true, for sure. Look, the French, my friends, have been running since the beginning with the South Korean lane. Saindo aqui do ponto 9A, às 9h38. Olha o sol, vai arrebentar hoje, hein? Eu aqui de manga comprida porque tem um ventinho aqui em cima da montanha.
In the right. não é tão calor assim. Okay. Okay. I see you. Okay, good luck. Thank you. Okay, thank you. Good Brazil. Brasil. Yeah. Good rain, good. Um dos únicos animais aqui em cima da montanha. Os cabritinhos aí. Muito cocô de cabrito também. Galera lá em cima. Vambora. Vamos fazer isso aqui. Vamos fazer acontecer. Estamos no jogo ainda. Estamos no jogo. Tô correndo com a turma do TMB. Eles estão fazendo pace aí pra terminar também. Vamos ver. A galera é meio forte. Eles sobem acelerando, meu. Vambora. Caminho do 10. São 10h57. Acho que mais meia hora eu tô lá. Tô sem GPS, então tá tudo bem pelo cálculo. Olha o visu. E se liga. Porra. Isso aqui é o terreno mais menos regular que tem, esse aqui, que eu consigo trotar ainda. Peguei só pedreira mesmo. Puta merda. Vambora. Valeu, man. Tô no jogo. Tô no jogo. Isso aí. Cheguei em Kiyut, ponto 10. Tô saindo agora, 1h26. Aqui é um pouquinho mais, praticamente metade da prova. O próximo ponto é daqui a 6 km. Tá foda. Mas vambora, vamos pra cima. O francês estava comigo, desistiu aqui nesse ponto. Então, tô sozinho. Vambora. Tem mais alguns corredores aí pra trás, eu acho. Eu tô praticamente 3 horas antes do corte. Aqui nesse ponto. Nem vi o próximo corte, acho que é 6 horas. Vamos ver que horas que eu chego lá. Valeu. Tô aqui no 11. Partindo pro 12. Esse vai ser importantíssimo. Que depois dele tem um paredão aí que é cruel. Então, aqui o corte é 6 horas, eu tô saindo às 3h05 do 11 pro 12. Aqui é um checkpoint mais simples, visual maravilhoso. Pedra, quero ficar um mês sem ver pedra. Só quero andar na grama, pé no chão. Ah, como dói. Meu único problema aqui é a assadura. Mas tô segurando a dor e tô acelerando. Não vou. Agora eu não vou arriar. Vou pra cima. Tô saindo daqui do checkpoint. Valeu. Isso aí. Recuperei. Saindo pra montanha que não dá pra ver, mas é um negócio assustador nessa direção. Já tô pronto. Vou ser acompanhado pelo Amir. Amir from Oman. Hello. And what's your name? Sorry. My name Kanan. Kanan. And Kanan from India, right? From India. So, let's go. Aqui já comi. Já troquei de roupa. Troquei de tênis. Troquei de cueca. Vamos que vamos. Estamos no jogo. Eu e o Chris. A gente tá lá em cima. Fizemos as contas. Parece que vai dar. Pra cima. Tá foda. A gente tá dando tilt aqui, eu e ele. Olha o visu. Deixa eu subir, tá lá em cima. Tem 2 horas ainda de escalaminhada. Valeu. Amor, foram 140k. Meu, foi muito cruel. Foi insano.
Depois preciso lembrar das histórias e escrever, porque... Nossa, nunca tinha ficado 2 noites sem dormir e com certeza a prova mais dura da minha vida. Nossa, queria muito ter terminado. Faz parte. Fracasso faz parte. Tô sentado aqui na beira da ambulância. O pessoal me atendeu, todo mundo muito solícito aqui, muito legal. Me trataram como todo mundo, todos os corredores, né? São tratados como deuses. Aí, estamos aqui no local da chegada. Olhada. Não foi dessa vez, hein? Não foi dessa vez. Rodei 140 quilômetros, 9.000 metros de ascensão. E acabei pegando corte quase um dos últimos pontos da prova. Foi bem difícil essa prova, muito técnica. O índice de pessoas que concluíram ainda muito baixo, nem chegou todo mundo ainda, pouquíssimas pessoas terminando. Então, mas foi uma grande lição, bastante coisa para rever. E agora pensar no próximo calendário do próximo ano. São 100 inscritos. Foram 100 inscritos, agora e terminaram. 88 largaram. Dos 100 que se inscreveram, tem menos de 20 que concluíram. Então, vai vendo. Eu fiquei por muito pouco, faltou uma hora. Por 1 hora eu acho que eu não terminaria. Agora eu vou sentar, rever o que aconteceu, alguns detalhes para ajustar, arrumar. Tem coisa simples para arrumar e tem coisa mais difícil também. Bora, foco total. Uau! Ó, despedindo aqui de Oman, aqui a vila, lá atrás, ó, a vila da chegada. Minha gente. Foi duro. Nossa, prova foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida. Terminando ou não. Não tenho dúvida nenhuma. Muito difícil. Muito. Vambora. Pra cima. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos. As imagens que eu captei durante a prova foram durante os checkpoints, também durante o percurso. O lugar era realmente muito bonito. E nessa prova a organização colocou uma característica muito interessante. No quilômetro 120 aproximadamente, tinham 2 médicos, onde todos os atletas tinham que passar por eles para ver se estavam aptos para continuar no percurso de 170 quilômetros, ou se você não estava apto, se você não passasse por esse processo, por essa etapa médica, você fazia um desvio para completar a prova de 130 quilômetros. Eu passei por esse processo e eu estava nesse momento junto com um atleta que eu conheci durante a prova, o Chris, um alemão, que foi muito importante para a gente ter se conhecido, que a gente fez o final de prova juntos. Um abração, Chris. A gente optou por continuar pelo percurso de 170 km. A gente realmente acreditou ali no quilômetro 120 que a gente ainda tinha energia suficiente para concluir. Essa foi uma decisão muito importante porque naquele momento a gente sabia que a gente conseguiria fazer o 130 e havia uma dúvida ali, né, de quão difícil seria esse final de prova. O fato é que, como vocês viram aí no vídeo, a gente não conseguiu concluir. No quilômetro 140, a gente pegou uma barreira de horário, então tinha horário de corte num checkpoint no quilômetro 140 aproximadamente. Era para chegar meio-dia, a gente chegou alguns minutos depois e a gente acabou sendo cortado por horário mesmo. A prova foi duríssima, foi uma prova realmente que exigiu muito de todos os atletas. Foram um pouco mais de 90 atletas que largaram, quase 100 atletas, e dos quais só 31 terminaram. Eu fiquei em 37º mesmo com esse corte, então minha performance foi boa, só que a prova estava realmente muito exigente. Ela exigiu muito de todos os atletas, do ponto de vista técnico, do ponto de vista psicológico e tudo mais. O que eu percebi durante a prova, isso foi uma reflexão que eu fiz durante todo o percurso, é que o processo para se conquistar uma medalha, né, concluir uma prova como essa, por exemplo,
ele é mais importante do que a própria medalha. Então eu passei por um processo muito onde eu tive muito foco ao longo de muitos meses, não só durante a prova, mas durante os meus treinamentos, outras provas, estudar essa prova. Então o processo para eu chegar nessa prova, eu eventualmente conquistar uma medalha, que não foi o caso, esse processo em si, ele valeu ouro para mim. É um processo que ele me tornou uma pessoa melhor. Hoje eu tenho condições físicas e psicológicas de fazer provas melhores ou mais difíceis do que essa, e isso é o que vale. Então essa é uma lição que eu trouxe aí muito importante. Foi uma prova muito dura, muito divertida, passei horas em lugares inóspitos, muito bonitos, de dia, de noite, com vento, sol. A prova quase toda foi exposta, então eu tive pouco lugar de sombra, não tinha quase árvore nenhuma durante o dia para poder gerar algum tipo de sombra. Invariavelmente eu cometi alguns erros, eu queria compartilhar aqui com vocês. Um erro estratégico muito importante para mim foi, eu esqueci de levar na minha mochila a vaselina, que faz parte do meu equipamento, que ajuda a evitar o atrito e assaduras. Então, eu encontrei minha vaselina só numa drop bag que eu deixei com a organização, que eu encontrei lá no quilômetro 90, então até lá eu estava sem vaselina, eu passei antes de largar, mas eu fiquei com assaduras praticamente durante toda a prova, o que complicou bastante a minha performance. Isso acabou sendo um erro estratégico que eu acabei pagando um preço relativamente alto aí durante a prova. Além disso, eu corri com uma meia que eu treinei durante centenas de quilômetros com ela, mas eu não tinha percebido que ela tinha uma costura na planta do pé que me gerou 2 bolhas ali que também foram complicadas de administrar a dor durante todo esse tempo de prova. Lembrando que foram 48 horas de prova, né? Então muita coisa acontece durante a prova. É fundamental você escolher seu equipamento correto, treinar, obviamente, com seus equipamentos antes de uma prova como essa. Eu queria falar de alguns equipamentos rápidos aqui. O primeiro deles é o trekking pole. O trekking pole a gente aqui no Brasil usa muito pouco. O europeu já usa isso aqui comumente, já faz parte do dia a dia deles. A gente não tem tanto costume de usar esse tipo de equipamento. O trekking pole, ele, para essas provas de montanha, ele ajuda bastante. Então, eu vi praticamente todos os atletas correndo com trekking pole, eu corri também. A dica que eu dou é comprar um trekking pole leve, é importante leve, e o mais importante de tudo é saber a técnica de como usar o trekking pole. Se você não tem a técnica, não sabe utilizar, ele pode mais atrapalhar do que ajudar. Então é importante ter um desse aqui, mas saber usá-lo durante a prova e etc. Eu corri com um tênis Salomon, eu corri com esse Ultra Pro Trail Running. É um tênis bastante leve, ele tem um solado híbrido. Gostei bastante dele, foi a primeira vez que eu corri com esse modelo aqui da Salomon. Eu corro com o Salomon praticamente todas as minhas provas de ultramaratona. Gostei bastante e correrei com certeza outras provas com ele também. É um tênis que me deixou bastante satisfeito. Além disso, eu levei, não é um equipamento, mas eu levei a GoPro, eu queria falar um pouco dela porque foi o único equipamento não obrigatório que eu levei na minha mochila. O resto, minha mochila estava praticamente com equipamentos obrigatórios. Cobertor de emergência, alguns remédios, roupa extra, alimento, algum gelzinho, né? Eles exigem uma quantidade mínima de alimentos, água e algumas outras coisas. Então, a GoPro foi o único equipamento que me fez um pouco mais de peso, mas que vale a pena até para registrar alguns momentos importantes ali da prova. Além disso, eu corri com o Fenix, que é o Garmin Fenix 2, já é um relógio já antigo, né? A Garmin já está com o Fenix 6, mas eu recomendo utilizar. Eu acabei não utilizando ele muito, porque ele não tem tanta bateria para aguentar esse tipo de prova de longa duração, mas esses modelos mais novos, você consegue ficar até 40 horas com o modo GPS ligado, que é muito importante, porque numa prova como essa é legal você saber se você está muito longe ou não do próximo checkpoint, para você fazer administração de água, administração de energia e etc. Então, acho que é um equipamento aí que vale a pena também investir para fazer uma prova bem feita, né? E outros equipamentos, como isso aqui é uma headlamp que eu utilizei durante a prova, eu utilizei essa aqui da Petzl, essa aqui foi minha headlamp principal. A organização exige 2 headlamps com baterias e baterias extras. Queria falar um pouquinho da parte noturna, né? Essa prova, como ela rolou numa região desértica, a gente tinha uma amplitude térmica muito grande.
Então, durante a noite, a temperatura cai bastante. Além de ser o clima desértico, além do deserto já ter essa característica, na altitude de 2.000 metros aproximadamente, isso fica mais forte ainda. Então, eu creio que eu peguei ali temperaturas próximas a 0 grau durante a madrugada e na alta montanha. E durante o dia, como eu falei, como é um percurso bastante exposto, deu 7, 8 da manhã, o sol nascendo, ali já a temperatura começa a subir bem rápido, então a gente já chegava nos 25, 30 graus muito rápido e com sol a pino, né? Então é uma prova que exige bastante de equipamento. Então um dos equipamentos obrigatórios também era o protetor solar, né? Fora a proteção de boné, bandana para proteger pescoço e a pele. Porque o sol, a organização já sabia, né, que o sol ia ser um sol direto durante muitas horas em cima dos atletas. Então, essa é uma prova que eu tenho certeza que é uma das provas mais técnicas que tem do circuito de ultramaratona que tem hoje no mundo. Ela tem uma característica aí realmente de ser muito técnica, até pelos tempos, né, máximos de prova. Você vê, é uma prova que você pode fazer até 57 horas, poucas provas têm esse tempo limite, né, para uma distância de 170 km com 10 a 11 mil metros de ascensão. E o que eu percebi, respondendo muitas das perguntas que meus amigos fizeram nesses últimos dias agora, é assim, todo mundo perguntou, pô, Rafa, você estava lá no quilômetro 120, né? Por que você já não desceu 10 km, concluiu a prova de 130 e voltou para o Brasil com a medalha dos 130 km? Essa é uma pergunta, eu me fiz muito essa pergunta também depois da prova, porque essa decisão estratégica você toma ali na hora, você tem poucas, né, você não sabe exatamente o que tem pela frente, então você não tem todas as informações para tomar essa decisão. Então, mas eu refleti muito sobre essa pergunta e eu queria concluir esse vídeo falando um pouco da mensagem que eu cheguei pensando e refletindo sobre essa pergunta, que é a seguinte: você só fracassa quando você deixa de tentar. Então, eu não queria voltar para o Brasil sem ter tentado, ao menos tentado, concluir a prova de 170 km, por mais difícil que eu sei que ela for, que eu sei que ela tenha sido. Então, eu acho que assim, provas como essa, ultramaratonas, a gente nunca sabe como vai ser, depende muito do clima, da região e etc. É sempre uma grande dúvida, né? E o atleta de ultramaratona, ele tem que ter essa característica, né? Ele tem que ser perseverante e tem que sempre tentar, porque não adianta a gente nem ao menos tentar. Um abração, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar e estou aqui à disposição. Valeu, tchau!